Tranquilo. Tá bom, comecei a gravação. Quero agradecer pela entrevista. Só para Tranquilo. explicar um pouco, contextualizar, eu e um colega de classe, a gente está fazendo uma reportagem especial em comemoração aos 100 anos de Clarice Lispector. Uma reportagem para a rádio. Ótimo. Sim, vamos começar. Eu quero começar falando de um aspecto que eu li a sua análise da entrevista, e eu acho que é um aspecto bem marcante da Clarice, é que existe uma grande curiosidade acerca da vida pessoal e do comportamento dela. Como a gente pode explicar isso, essa curiosidade do público em geral? Eu acho que é uma coisa que é fundamental a gente entender que a Clarice, ela é uma escritora do século XX, onde você tem aí rádio, a imprensa, e a imprensa, assim que eu falo, jornais, a participação dos escritores nos jornais e nos cadernos culturais, né? Era muito grande, né? Então você pensa, por exemplo, um escritor no século XV, ou em Roma, ou na Grécia, entendeu? Era uma outra questão, né? Hoje você tem os escritores do século XX, eles estão dentro do universo multimediático, né? Então a Clarice Lispector, ela faz essa transição, né? De uma mídia para várias mídias. Então ela começa a não só ser lida, mas ela começa a ser partilhada a imagem dela, e ela vira um ícone, né? Então é bem interessante, assim como você tem, por exemplo, Samuel Beckett, que daí vira a foto do Beckett vira presença em camisetas, em garrafas, tá certo, né? A imagem de Clarice, ela começa também a transcender as fronteiras, né? Então realmente é bem diferente você ter escritores no século XX, onde você tem esses meios de captação da imagem, da figura, do som, da voz, né? De escritores, por exemplo, do século XIX, né? Então ela está dentro desse contexto aí de expansão dos meios de trabalhar com a imagem e trabalhar com o som, né? E ela, assim, então ela está no meio disso, né? Então ela está no meio de um modelo do século XIX, que é só o literato, só o cara que escreve, e você tem esse outro lado que é participar de situações mais cotidianas, mais perto aí das pessoas. E é um grande contraste, né? Porque aparentemente a escrita dela, num primeiro momento, ela não é uma escrita fácil, né? Pelos temas que ela trabalha, pela linguagem que ela trabalha, muitas vezes, por exemplo, o fascínio dela por abstração, né? Por uma linguagem que mistura filosofia com literatura, né? Mas, por outro lado, ela mesma ela fala que ela é muito consumida entre os jovens, né? E ela é, assim, por incrível que pareça, popular. É como um biscoito fino, né? Ou seja, né? Ele é uma literatura com uma carga densa muito grande, com uma complexidade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma literatura que é consumida, que ela, né? Então é bem interessante que esse vídeo testamento vai fazer essa outra fase dela, né? Esse outro que é pós-mortem, né? Então isso que eu quis trabalhar na revista. Para nós que estamos hoje no século XXI, né? Clarice ela é o meio termo entre aquela ideia de um escritor de gabinete, né? O escritor só e os livros, né? E hoje a nossa cultura que é permeada por sons e imagens, né? Então é isso que eu quis apresentar para nós. E por isso que ela continua nessa sobrevida, né? E quantos escritores da mesma época dela são lidos hoje, né? E ela está cada vez mais, ela foi redescoberta pelos franceses, pelos Estados Unidos, entendeu? Ela é muito estudada fora do Brasil, então várias questões da desconstrução, de correntes contemporâneas do pensamento, essa aproximação entre literatura e ensaio, tá certo? Ela já trabalhava com isso, a pesquisa de fronteiras entre gêneros, tá? Então e é uma escritora em língua portuguesa, é uma escritora brasileira, né? Isso que é muito bom para nós. Sim, sim. E essa popularidade dela se perpetuar até hoje, inclusive entre os jovens, isso traz algum aspecto ruim, por exemplo, de isso se sobressair
sobre a obra dela, da imagem de Clarice se tornar mais popular, assim, vulgarmente, do que a própria obra dela, que hoje a entrevista eu acho que é Entendi. um grande exemplo disso, porque é uma entrevista muito popular nas redes sociais, na internet, Muito. entre os jovens, inclusive. O que eu acho daquela entrevista, que até eu quis fazer um contraponto no meu texto lá, que é o seguinte: ali a Clarice ela já estava com câncer, ela não sabia, ela estava meio doente, né? E então, assim, ela já estava com a. Existe muita relação entre o pensamento e o corpo, né? Então, ela já estava meio abatida e aquela imagem dela, assim, né? Que é a única imagem de vídeo que a gente tem dela, né? A entrevista dessa que a gente tem, né? É a primeira e única entrevista que ela concedeu, né? Para a TV, né? Para uma reprodução videográfica. Aquilo ali funciona quase que um embalsamento, né? Tipo, é a imagem final dela lá, né? Então, assim, alguns temas que ela trabalha, como morte, né? Como alguns temas que muitas vezes, na verdade, são temas da maturidade, né? São temas de uma reflexão de uma vida, né? Que não é uma vida jovem, né? Então, são temas que ela está lidando, são temas que quem vê pessoas morrerem, né? Quem passa por o bom da maturidade, eu estou com 52 anos, o bom da maturidade é você ter uma experiência maior, né? De você ter visto muitas coisas aí, né? Então, o problema dela foi que essa imagem serviu para um determinado aspecto. Eu vou ter que interromper aqui rapidinho, é que meu filho Tudo está me chamando bem, ali. sem Já volto. problema. O bom da entrevista é isso aqui. Já volto. Sem problema. Oi, Oi. voltei. Tá todo mundo em casa, né? Então é Eu complicado. entendo, eu entendo. Então, o que que acontece? O grande problema que eu acho daquela entrevista é que ficou uma imagem assim meio negativista, pessimista, sabe? Que ela se despede, que já está quase para morrer, que ela sabe da morte e que o assunto dela é a morte. E daí as visões posteriores, assim, apressadas, muitas vezes ficam divulgando uma Clarice Dark, né? Uma Clarice melancólica, tá certo, né? E se você pega a obra dela é cheia de vida, é o contrário disso, entendeu? Né? É uma obra instigante, tem a questão da solidão, mas tem a questão também dos outros, tem um olhar para fora de si mesmo, certo, né? Então, o que eu acho complicado é você enquadrar a existência de alguém e a carreira, né, multifacetada de Clarice só sob um rótulo, né, que a gente pode chamar assim, tipo um existencialismo niilista, tá certo, né, uma certa negação da vida, né. Na verdade, ela é uma escritora inquietante e ela tem uma metalinguagem. Ela escreve e, ao mesmo tempo, ela questiona o próprio ato de escritura, o próprio ato de expressão, o próprio existir, as inquietações dela, né? Então, muitas vezes, alguns escritores eles colocam isso na boca de outros personagens e depois anulam nas tramas ou nas expressões, né? E ela não. Essas questões elas não são fechadas, elas não são respondidas. Então, uma escritora que coloca várias questões e não responde, né? Não é que ela é pessimista, entendeu? É que as questões são maiores, né? As questões elas não têm fim. O importante não é responder as questões, e sim formular, né? E a Clarice, ela traz isso para dentro da literatura, né? Então, todos os rótulos que tentam dar, uma literatura do feminino, uma literatura pessimista, né? Uma literatura existencialista, tá certo? Todos esses rótulos, no final, quando você vê aquela máscara mortuária que se torna o vídeo, né? Faz com que a gente corrobore essa imagem, né?
essa imagem diluída da complexidade que é Clarice. Clarice é muito mais do que aquela imagem que final do vídeo ali, entendeu? O vídeo ele é importante, que ele é como um documento daquele momento onde ela está, que é o último ano da vida dela, tá certo? Dá para perceber que aquelas agonias e aqueles sentimentos, aquelas emoções, muitos delas vêm de um corpo que está começando a ficar combalido, né? Que já está combalido, né? E que ela não sabia. Agora, pegar aquela cena... Nós não somos iguais à última cena. Isso é muito redutor, né? Entendeu? Existe muita... A crítica usa muito isso, sabe? Você pega as últimas palavras de Goethe, entendeu? Mais luz, sabe? Como se toda a vida da pessoa se resumisse... Isso aí vem de Plutarco, entendeu? De você pegar, é um modelo clássico, é um topos de retórica, de composição, entendeu? Que a gente tem, né? De resumir a vida da pessoa no último momento dela, né? Não é. Então, eu acho que isso que para as novas gerações, eu acho que é importante, sabe? Quebrar esse estereótipo. Na verdade, é um estereótipo, sabe? A entrevista em si, ela é um bom documento da fase final dela, mas ela não ela não abarca a amplitude da produção e da vida da Clarice. Ela não resume Clarice. É isso que eu quis colocar. Por isso que eu coloco no final uma foto dela linda, entendeu? Deslumbrante, que ela era uma mulher linda, Sorridente. deslumbrante, sorridente, para acabar. Ou seja, ninguém fica com cara de caramujo, entendeu? O tempo inteiro, a não ser que tenha alguma doença, entendeu? Então, é muito fácil criar esse personagem Clarice Tristeza, tá certo? E eu acho que é isso que é interessante. Ou seja, eu acho que a coisa mais interessante é o seguinte: não fazer uma equação entre uma pessoa que tem inquietações com tristeza. Ou seja, pensar não é sofrer, entendeu? Sabe? Então, pensar é trabalho, né? Pensar dá trabalho, não significa isso que... E vai dar frustrações, e vai dar repensar, mas não significa que pensar dói, entendeu? Assim, pensar é uma dor, é um fardo, entendeu? Né? É um isolamento. Não, ela era assim, ela fala mesmo que os estudantes iam atrás dela, os jovens iam atrás dela, entendeu? Ela era querida, entendeu? Ela tem uma relação de afeto com várias pessoas, entendeu? Né? E isso é muito maior do que a máscara mortuária. Sim, sim. E falando um pouco das angústias dela, acho que tem uma grande dualidade, porque ela deixa, não sei se ela deixa, mas eu vejo que é explícito a solidão no ato de escrever, mas ao mesmo tempo ela tem um grande público. Queria saber como que Isso. isso é refletido na obra dela, se tem algum aspecto que reflita isso. Olha, a solidão, ela escritor e solidão, eu acho que é um tema que tem uma intimidade muito grande, entendeu? O ato da escrita ele é solitário, né? Entendeu? Então muitas pessoas despertaram a vocação para o escritor por meio de uma solidão, de uma infância, tá certo, né? Que é uma busca de singularidade, que é o diálogo com a página, é um companheiro, a página é um companheiro, entendeu, né? Então você vê que isso é uma história muito comum entre escritores, sabe? Essa questão dessa solidão acompanhada pela escritura, né? De habitar o seu universo particular com essas várias vozes, tá certo, né? Criar o mundo, tá certo, né? Agora, por outro lado, ela foi desde cedo, o primeiro escrito dela foi trabalhar com o jornal, que é se comunicar com o grande público, tá certo, né? E ela depois utilizou pseudônimos para tipo conselhos para mulheres, entendeu? Sabe? Então, realmente, eu acho que não é um paradoxo. O paradoxo é aparente, sabe? Uma coisa é o ato solitário da escrita. E outra coisa é que o quê? O produto da escrita é para o leitor, né? E o escritor é o leitor de si mesmo, sabe? Então, ele se transforma no leitor. Então, o que tem assim, é um caminho singular dela, é que essa solidão do escritor também é atravessado pela excepcionalidade da escrita de mulheres. Tá? Eu acho que isso é uma questão fundamental dentro de uma cultura
machista, retrógrada brasileira, entendeu? Que parece um panteão masculino, entendeu? Onde você só vê figuras masculinas. E ela entra com toda... ela, desde o início, ela já entra com uma voz completamente diferente, entendeu? Sabe? E tem a singularidade de ser mulher, né? Mas mais de ser uma escritora. Tá? Então, eu acho que ela não trabalha com uma narrativa linear muito clara, tá certo? Ela vai evoluindo para isso, ela vai trabalhando com a fusão de gêneros, né? Então, e ela é uma pessoa muito consciente da singularidade do ato escritural dela, da expressividade dela, sabe? E isso gera um afastamento mesmo, né? Ou seja, né? Eu não escrevo como os outros, eu não me expresso como os outros, tá certo, né? Ela tem uma entrevista com o Tom Jobim, né, que é bem interessante, sabe? Ela também ela tem um lado, ela faz entrevistas com figuras nos anos 60, ela, com personalidades. Ela uma personalidade entrevistando personalidades, né? Ela entrevista vários personagens de várias áreas do esporte, da política, das artes, né? E ela realmente ela percebe que dentro da cultura brasileira essa excepcionalidade dela, né? E de outros, é um projeto, né? Ela tem um projeto e para a cultura brasileira é fundamental, né? Sabe? Então são essas questões aí. Sim, ainda falando sobre a singularidade dela, seria possível pontuar algumas características que são singulares só da literatura dela, da escrita dela? Algumas coisas eu já comecei a comentar, né? Ou seja, né? Ela não é uma narrativa linear, tá? É uma narrativa mais contínua, escrita em acumulação de blocos, tá certo, né? O objetivo não é contar uma história, mas narrar algumas experiências que elas são dissipativas, aí que elas não são apercebidas de uma maneira inicial, e isso aí depois ela vai evoluindo para chamar a linguagem para si mesma, entendeu? Com um certo ensaísmo, sabe? Então, aquilo que muitas vezes é chamado de uma digressão, ou seja, você interromper a narrativa, era um ato de segundo plano, na verdade virou para ela o primeiro plano, ou seja, né? Ou seja, ela não interrompe uma narrativa que já é muito interrompida. A própria interrupção já é o processo expressivo dela, sabe? Então ela fica nessa fronteira entre o ensaio, né? Porque a gente não tem uma tradição grande de pensadores, né? Da filosofia, entendeu? Né? Na verdade, a gente tem historiadores da filosofia e não filósofos, né? Então ela vai trabalhar nessa aonde a imaginação literária se encontra com a imaginação do conceito, sabe? Então é uma arte do pensamento e da ficção ao mesmo tempo. Então você vê é bem interessante essa fusão que ela faz. Então ela faz uma fusão de gêneros, sabe? Assim como você tem, por exemplo, em música, você tem alguém que funde rock com samba, entendeu? Ela fazia essa fusão, fusion, né? Entre metafísica e literatura. Tá? Então, eu acho que isso é a maior contribuição para ela. E ela coloca em primeiro plano a estilização da linguagem. Aí que é o diferencial dela. Como Guimarães Rosa, tá certo? Né? Ela consegue realmente... Ela corta, ela rompe com a moldura da frase, aquela frase do sujeito, verbo, predicado, ela corta com isso, entendeu? Ou seja, frases nominais, tá certo? Frases interrompidas, entendeu? Né? E isso dá um frescor para a linguagem, como se fosse uma performance, sabe? Porque quando você fala, você está numa situação de fala, o teu pensamento não é linear, você vem, você volta, você interrompe, você corta, é descontínuo. E isso, para ela, para quando a gente lê Clarice, parece que aquilo está sendo proferido naquele momento, entendeu? Esse frescor da linguagem de Clarice é único dela. Quando você lê Clarice, parece que aquilo que foi escrito naquele momento, né? Por causa dessa frase interrompida, entrecortada. É genial, né? Ela é demais. Outra coisa que eu queria perguntar, ainda nesses aspectos, mas fugindo um pouco disso,
todos esses aspectos inovadores que ela trouxe, dá para sentir que isso perpetua, que a gente ainda vê escritores fazendo o que ela fazia, ou com resquícios das características da escrita dela? Eu vejo isso, essa questão, essa fusão de estilo, essa fusão de ensaio com literatura, mas muito de escritores que têm uma base da universidade, entendeu? Professores universitários escrevendo, entendeu? Né? Então já tem uma base de teorias, né? de leituras, entendeu? Discussão de questões ligadas a diversas agendas, a diversas correntes do pensamento, entendeu? Muitos se aproximam de Clarice nisso. Só que Clarice, ela não era uma acadêmica, entendeu? Ela não veio de uma formação universitária, né? Ou seja, a base dela é uma base muito intuitiva, sabe? Enquanto muitas vezes essa fusão entre escrita e ensaio que a gente vê em pessoas que se tornam escritores a partir da universidade já não é mais intuitiva, tá? Isso é um gênero. Outra coisa que eu vejo daí já no ensaísmo cinematográfico, né? Você vê essas narrativas mais entrecortadas, né? Eu acho assim que ao meu modo de ver, a maior influência de Clarice, a Clarice ela não influencia tanto na literatura, acho que ela influencia mais no cinema. Acho que muita gente que vai da área da comunicação, que vai trabalhar com filme, com vídeo, sabe? Pega a Clarice o modelo. Ela contava, né, que uma das técnicas que ela utilizava, ela escrevia em papeizinhos, sabe? Ela ia escrevendo alguma coisa, ela escrevia em papeizinhos. E depois ela pegava esses papeizinhos que tinha 8 linhas, 10 linhas e ia montando. Isso é uma técnica de colagem, sabe? E é como uma ilha de edição. Você vai montando esses pedacinhos aí, sabe? Então, ao meu modo de ver, enquanto posteridade, né, é muito mais para audiovisual do que para literatura. Há um caminho aí, tem sido as pessoas que leram Clarice, né, que fizeram cursos universitários e leram, e depois vai ver no cinema e em vídeo. O teatro também entraria nisso, porque eu vejo assim que tem muitas obras teatrais que são influenciadas por ela. O que eu acho problemático é o seguinte, né? É porque tem um aspecto dela que é aquela encenação de si mesmo, sabe? Dela, ela quando vai para o teatro, ela é muito complicada, né? Porque não são as mesmas questões e não tem a mesma qualidade. Daí se torna muitas vezes um certo lirismo, sabe? Um Casimiro de Abreusismo do século XIX, tá certo, né? Que confunde a questão da lírica com expressão de sentimentos epidérmicos, sabe? Então, muitas vezes eu acho bem complicado. Se é para fazer, pega o texto de Clarice, né? Hoje nós temos diversas abordagens em dramaturgia que você não precisa adaptar o texto, você pega o texto como ele está e leva para o palco, certo? Então você pega um romance, você pega um dicionário, você pega um jornal, entendeu? E traz para a cena, tá? Você não precisa roteirizar, fazer adaptaçãozinha, entendeu? Tem um narrador, coloca alguém para dizer as falas do narrador, entendeu? Então o texto Clarice, nesse sentido, se você for trazer para o palco, ele está mais para algo multidimensional, entendeu? Entre artes, diálogo de várias artes, tá mais para uma instalação, né? Ou para um teatro que mistura música com artes plásticas, tá certo? É isso aí. Agora, se for só a interpretação de uma voz lírica falando sobre si mesmo, entendeu? Você pega a Clarice como pretexto, né, para um tipo de teatro que ele é um teatro datado, né, que é um teatro de depoimento, de autoconfissão, entendeu? Eu, que já cansou, né? Ninguém sai de casa para ver eu, né? Entendeu? A gente vai para o teatro para ver o nós. Eu quero ver chegar no nós. Então, a Clarice ela usou o eu para chegar no nós, né?
E a gente cada vez mais vê gente pegando Clarice para chegar em si mesmo. Então, eu acho interessante, sabe? Mas é como você tentar encaixar, né, um bloquinho numa caixa que é muito grande. A caixa é muito grande, sabe? Teatro confessional, ele... Confissão por confissão, eu gosto da minha vida, né? Então, o que acontece? Tem que ser muito atraente, tem que ser muito atraente. Então, eu acho que Clarice, ela tem mais estímulo por algo multissensorial, sabe? Ela afeta tudo, ela não é só a cabeça, não é só a palavra, entendeu? É som, é tato, entendeu? É imagem, sabe? Ela é multisinestésica, sabe? Falando dessas reações, tudo que Clarice escreve faz com quem lê pensar muito sobre tudo. Quais são as reflexões, os problemas que ela fala nos trabalhos que ainda são aplicáveis hoje em dia? Olha, um escritor, os grandes escritores são as questões básicas, né? São as questões dos afetos, né? São as questões do estar aqui, né? São as questões que são renovadas. E agora, nesse tempo de pandemia, né? Justamente dessa clausura, desse fechamento, desse estar dentro, né? Da vida que se interrompe, o escritor ele vai trabalhar, ela trabalha muito com essa epifania. O que é epifania? É o acontecimento de algo extraordinário, ou seja, a vida segue, mas quando a vida é interrompida, acontece algo de extraordinário. Então, os escritores, eles captam esse extraordinário, e Clarice também capta o extraordinário. Então, ela desautomatiza a nossa percepção para a gente perceber e para a gente se dar conta, né, desses eventos extraordinários, e que ela, como ela interrompe a vida dela, como ela se isola, entendeu? Ela vai trazer nas páginas dela, entendeu? Ainda para aqueles que são capturados pelo extraordinário, né? Clarice ainda é atual, né? Para quem ainda quem já está dopado, né? Para quem ainda não consegue sentir o extraordinário, ela não é atual. O Sim, extraordinário sempre é atual. sempre é atual. Será, por isso que a obra dela ainda é muito procurada, por ser assim, atual? Justamente, porque ela rompe com o texto, né? Ela rompe com o tempo, sabe? Ela rompe com o tempo. Ela é essa epifania do extraordinário, que a gente busca, que seja no amor, né? Seja nas relações pessoais, seja nos acontecimentos da vida, entendeu? Então, por isso que ela tem essa atualidade aí. Agora, uma questão mais ampla para finalizar. Na sua Hum. opinião, qual é o legado de Clarice? Para cada um tem alguma coisa, entendeu? Você vê que são múltiplas Clarices, tá? Sim, O que eu gosto mais da Clarice, né, é que ela, mesmo com uma carreira consolidada, ela não parou e ela continuou variando. Então, essa imagem que a gente tem que o escritor é isso, definir um escritor, eu acho que é a coisa mais interessante, por isso que ela é continuamente lida, entendeu? É que ela continuou se renovando, sabe? Então, os romances dela são diferentes, sabe? Ela vai variando. E ela escreveu, ela fez tradução, tá certo? Ela escreveu para teatro, ela fez texto infantil, entendeu? Então, para mim, um aspecto que fica assim não só para os seus leitores, mas também para futuros escritores, né? Esse aspecto de ficar se reinventando. Isso, para mim, é a coisa mais é o maior legado dela, entendeu? Que mesmo depois de ela ter uma carreira consolidada, ela não teve medo de se expor, né, e de ser julgada. Ela foi julgada. Os textos, né? Água Viva, por exemplo, era tido como incompreensível, entendeu? Como mal feito, entendeu? Né? Porque
muitas vezes há uma dificuldade em entender o experimento, né, com algo com uma coerência em si mesmo, né? Então, ou seja, como e o escritor ele tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com aquilo que os outros chamam fracasso. O fracasso está na leitura, entendeu? Os grandes escritores não, os escritores eles estão ali abrindo caminho para os outros, para si mesmos. Então, para mim, esse eu acho que é o maior legado, entendeu? Ou seja, ela continuar e ela enfrentar já depois de uma carreira consolidada, ela chegar, não, vou fazer algo novo. E ela continuou fazendo. Renovação, Sabe que ela né? pintava, né? Sabe que ela pintava, né? No final da vida Sim, dela, sim. ela começou a se aproximar da pintura e é bem interessante a pintura dela, né? A E os editora Rocco até fez umas novas versões dos livros com as obras delas de as capa. capas, com a capa, é Sim. bem interessante. Ela fez 20 e poucas, assim, é bem interessante. E você vê a Água Viva, por exemplo, dialoga com música e com artes plásticas. Ela faz no papel, que é um objeto bidimensional, ela dialoga com artes que estão do tempo, entendeu? É super interessante, super interessante. São aspectos bem legais. Ela já era multimídia, Sim. entendeu? E é legal ver como isso reflete, né, em como a gente tem essa percepção dela, que a gente estava falando, multimídia também, né? Que ela faz parte desse momento de transição. É isso aí. É isso que eu acho que ela já pensava assim, ela no papel, ela já pensava como se estivesse dentro de uma instalação. Ótimo. Acho que a gente cobriu bem tudo que foi questionado. Tranquilo. Queria agradecer muito pela oportunidade, pela entrevista, pela atenção. Outra coisa, agora lembrando, se você ver nessa revista que saiu, eu sou compositor. Sim, No final da revista, eu fiz um ciclo de obras, de 6 obras para piano, baseado em trechos de Clarice. Eu compus esse ciclo, que ia ser um evento que o André Luiz ia fazer agora para o final do ano, que ia ter textos dela e ia ter as composições que eu fiz a piano em homenagem. Só que com a Covid, isso foi por água abaixo, não entendeu? foi possível. Eu tenho essas músicas, né? Se você quiser, é, vai ser o quê? Esse texto vai ser só escrito. Não, não, é para matéria de rádio, vai ser em formato de áudio. Ah, tá. Se você quiser usar os áudios, eu mando para você os arquivos de som. Com certeza, vai ser ótimo. Então eu te escrevo no e-mail e Tá. E daí essa aí entrevista, tu faz um upload dela para o YouTube e me manda o link. tá, Que eu queria ter também, porque eu pensei umas coisas legais aqui, a tá partir da ótimo. entrevista. Tá Então entre em bom. contato por e-mail. Muito obrigado. Nada, um abraço aí. Boa matéria Outro. aí. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, Tchau. tchau.